Bem-vindo ao Divã, uma catarse, menos um trauma nessa vida, faz tempo, hein? Puta que pariu. Eu sinto que a minha inteligência... Eu não sou uma pessoa inteligente e isso é só um refúgio da minha dor. Tipo assim, quanto mais eu tento ficar inteligente, mais eu tô me refugiando de mim mesmo, sei lá. Puta que pariu. É engraçado que recentemente tem acontecido muitas coisas estranhas, né? Tipo assim, recentemente veio 2 drogados até mim. Puta que pariu. E outra coisa, no mesmo lugar onde eu passo todo dia, onde eu passava todo dia, na verdade, alguém morreu esfaqueado do nada. Do nada, o cara quis matar só quis matar alguém. Esse é o nível das pessoas que moram no Brasil. Sei lá, por que é um país tão de neurótico, tão de psicótico? Do nada, cara. Eu tava vendo um vídeo de uma menina falando que pessoas inteligentes têm abertura e não têm neuroticismo. Quanto mais inteligente, menos neuroticismo e doenças mentais a pessoa tem. Tá, pode ser que em um aspecto seja verdade, mas e daí? Em que aspecto específico? Porque o Van Gogh era, sei lá, que o Van Gogh tinha? Esquizofrenia, psicose, episódios de dissociação da realidade. E nem por isso ele era uma pessoa, sei lá, burra. Ele escreveu muitas coisas inteligentes, ele pintou muitos quadros legais. Ai, meu Deus do céu. Voltando pro assunto, né? Eu fui na minha mãe, eu acho que dia 20. Aí aconteceu de... Eu tava no ponto assim de boa, aí veio um cara, abriu uma esfirraria ali perto de um ponto. E eu não sei se é esfirraria, o que tá acontecendo, porque 2 vezes eu vi um drogado que veio pra perto de mim, pelo amor de Deus. A vez, dia 20, eu tava pegando o ônibus, aí eu olhei, eu vi que o cara tava fora de si. Aí ele veio em minha direção e ficou sentado no ponto. Sei lá, por que, tá ligado? Aí eu falei, puta que pariu, meu. Aí fui no outro ponto, eu andei, sei lá, quantos metros, uns 500 metros, não sei, pra ficar de boa. Aí uns 7 minutos depois, quem me aparece? A porra do filho da puta do drogado. Aí eu voltei pro ponto que eu tava. Meu Deus, se essa desgraça voltar, meu. Eu não gosto de pessoa. Puta que pariu. Ainda mais um filho da puta. Sei lá, brisa feia. Eu não gosto. Aí depois... Tá, eu peguei o ônibus, fui pra minha mãe. Eu acho que eu fiquei uma semana lá. Fiquei 7 dias. Sei lá, eu tava precisando de ficar de férias daqui. Aqui, sei lá, meu. Incrível que a pessoa tem que sair de casa porque não aguenta a família. Sei lá, puta que pariu, meu. Por que a vida tinha que ser assim? Sobre a ameaça de chuva, aí é que eu preciso de um tempo pra ficar sozinho e não dá porque a porra do meu irmão tá em casa o dia todo. Eu tava bem morando sozinho. E por incrível que pareça, eu acho que no podcast sobre o que é filosofia, que eu defino o que é filosofia a partir de espontaneamente, né? Eu falo sobre a questão da abertura do meu irmão não ter abertura, que é um dos traços do... como é que é? Top 5? 5 traços da personalidade, onde tem mais e menos. Aí eu vi a menina falando também de abertura. E ela leu um artigo com metadados e tal, mas eu não acho que, sei lá, e no vídeo dela ela fala que contrariar as regras de alguma coisa mostra que a pessoa é inteligente. Tá, então se eu contrario
o seu vídeo falando que pessoas neuróticas também são inteligentes, isso mostra que eu sou inteligente? Não sei, talvez não. Mas pessoas neuróticas em geral são malucas, né? Como a do Brasil. Mas tem pessoas neuróticas tipo eu, que fica procurando muita coisa pra não se sentir, pra não... Caralho, eu nem sei mais falar. Pra não se sentir sozinho, pra tentar se refugiar de si mesmo. Só que da segunda vez que veio um drogado, eu me encontrei com meus amigos antigos, a gente bebeu, pá, tava aqui de noite no parque. Aí a gente fumou um, aí a gente foi até o ponto. Aí eles ficaram dando risada de um cara que tava na esfirraria, a mesma esfirraria que veio o outro cara. Eu não sei, é a esfirra que tá com cocaína? É o quê? Será que estão por debaixo dos panos, os caras tá vendendo droga na esfirraria? Que porra é aquela, cara? 2 vezes? Ou é um ambiente que é uma merda? Porque eu já vi vários drogados vindo de várias direções diferentes. Aqui só aumenta. E tipo, até na favela os caras lá é de boa. Aqui não. Aqui os caras é chato, inconveniente. Puta que pariu, meu. Que ódio. Nenhum lugar. Eu queria ser da elite, observar essas porra de cima de um prédio e ficar pensando, foda-se, não é comigo. Queria ser egoísta, filho da puta. Mas eu tô perto disso. Sei lá. Porra. Tá, eu tinha anotado algumas coisas. Deixa eu ver. Pera aí. Aí eu fiquei preocupado com a Angélica e eu tentei avisar pra ela sobre isso, só que ela... Eu não sei como. Talvez pelo GB Zap. Ela conseguiu me bloquear sem me bloquear. Tipo, qualquer mensagem que eu envio pra ela só chega aquele um pontinho. Porque eu enviei mensagem para várias pessoas e as mensagens chegavam, só pra ela que não. Aí eu tentei avisar, eu tava muito preocupado com ela. Aí eu falei dessa questão dos caras, que é no o ponto de ônibus que ela vai, e eu, sei lá, eu falei se alguém podia, se o Matheus, que era um cara do trabalho lá, que é bem alto, forte, se ele ainda tava acompanhando ela até o ponto de ônibus, porque tá perigoso o bagulho, e uma mulher de noite no ponto, ainda mais que eu vi que tem filhos da puta no mesmo lugar. Aí eu fiquei preocupado com ela. Aí eu mandei 3 mensagens, nenhuma chegou. Mandei mensagem pro meu melhor amigo, demorou um pouco, mas chegou. Foi. Aí eu falei, porra, ela me bloqueou sem me bloquear, né? Aí eu já tinha limpado a nossa conversa. Aí eu peguei, bloqueei ela, apaguei o contato dela nos números. E sei lá, tipo assim, eu tava planejando falar um feliz aniversário pra ela e que falta, sei lá, menos de um mês. Só que agora eu fiquei pensando, porra, como que eu vou mandar um feliz aniversário se ela fez alguma coisa com que as minhas mensagens nunca cheguem pra ela? Aí eu falei, tá, então deixa quieto, né? O que eu ia falar? Deixa eu só marcar aqui o que eu ia falar pra eu não precisar mais falar. Eu já falei em alguma coisa. Eu falei, eu te desejo tudo de melhor, te amo de verdade. Queria te dizer adeus, não queria que você dissesse nada. Vou apagar seu contato, seu número, não sei se você me odiou esse tempo, mas eu nunca te odiei. Teve um cara que trabalhava comigo que falou que perguntou para as meninas se elas sentiam saudade de mim, e elas falaram que sim, e essa também. Só que, por incrível que pareça, talvez ela ficou mal e não quer que eu mande mensagem, sei lá. Mas tá bom, eu acho que eu tô bem melhor disso. Eu não fiquei triste, eu não me importei. Eu tô falando aqui porque aqui é tipo a minha terapia, tá?
E basicamente eu escrevi assim, ó, eu nem devia estar pensando o que ela está pensando ao meu respeito depois disso, pois isso diz respeito a ela e seus pensamentos, não a mim. Percebi que pessoas, quando estão morrendo ou usaram drogas extremamente destrutivas para a saúde do cérebro, começam a ter processos cognitivos muito reduzidos. Tipo, os meus amigos estavam rindo desse outro drogado e tipo assim, foi muito bizarro, porque no momento que o olho dele cruzou com o meu, ele quis atravessar. Tipo, o que deu no cérebro dele, cara? Eu não tava rindo dele. Eu era a única pessoa que tava foda-se, tipo... O que o meu cérebro sinalizou pra essa porra vir? Porque toda hora vem essas merda perto de mim. Eu não quero pessoa perto de mim. Eu quero distância de ser humano. Eu não gosto de ser humano. Eu quero que a Terra seja destruída logo, porque eu não aguento mais ter que conviver com essas porra. Aí os caras tava rindo dele, ele veio ficou falando... Ele não conseguia formular uma porra de uma frase, o cérebro dele não conseguia. Sei lá, que ele devia estar doidão de crack, sei lá, porra. Aí, no caso, a senilidade também é um desses tipos, que faz a pessoa não conseguir mais racionalizar direito. A pessoa começa a raciocinar erroneamente e ainda achar que o seu raciocínio percorre um caminho de premissas e conclusões corretas. A grande falta que nos acomete ao longo da nossa vida, é o vazio gerado por traumas. Porque aquele momento que passou é impossível de ser revertido, é irreversível. Mas você passa a vida inteira procurando o que falta para suprir aquele acontecimento, tentando minimizar os danos que agora podiam só ser cicatrizes, mas você não deixa porque você sempre está explorando aquela ferida, sei lá. É igual o que o Charlie Brown diz, Charlie Brown Jr., molduras boas não salvam quadros ruins. A tentativa incansável acaba te cansando, não vai estancar, só que é difícil demais de lidar com algo que permanece no seu ambiente de forma recorrente, dentro de você, dos seus olhos. O refúgio de si mesmo, de escapar de si, é uma tentativa de cessar a incansável procura por você mesmo. É luta interminável por autoconfirmação e autocompreensão. A consciência é translúcida, é vazia de conteúdo inerente, mas é onde tudo no universo repousa e pode residir, por não ser dotada de tudo. É onde tudo pode repousar, porque ela é um nada, sei lá. Momento é sempre interseção, não há momento isolado. Momento é sempre algo contido nas várias secções temporais. Aqui me refiro à secção como uma operação mental feita para o melhor entendimento do que acontece ao redor. Secção é divisão, é você dividir por partes. Sendo algo temporal, ele em si não é autor de si mesmo, é um subproduto do tempo, mas o tempo não pode ser visto, é apenas sua ação. Me refiro aos objetos degradados ou refinados pelo tempo. A verdade é o ser fundamental para o fundamento do fundamental. Ou seja, tem um fundamento e ela tem um fundamento e ela é fundamental para o fundamento. Ela que funda tudo, onde todas as coisas podem ser concebidas, sei lá. E eu errei naqueles podcasts que eu falei sobre o que é filosofia. Eu falei ser... Eu empreguei vários termos equivocadamente. Eu nem sabia o que eu estava falando direito. Agora eu estudei um pouco mais filosofia, eu sei usar os termos um pouco mais corretamente. É que eu nunca usei uma metodologia para entender as coisas. Eu sempre fui espontâneo no que eu queria aprender. A verdade se fecha em si mesmo, ou seja, ela é um círculo hermenêutico. Não pode não ser verdade, mas pode ser vista por outros ângulos como mentira. Ela é, sei lá, multifacetada, ela é algo permanente. Ora, a verdade não tem que obrigatoriamente ser
verdade independentemente do seu referencial inercial, ou seja, de algum observador, sim, e o é. Mas onde se encontra a verdade dentro do que fundamenta a nossa distorção, ou seja, a mentira? Tem que ter uma verdade até na mentira, se ela fundamenta tudo, né? A verdade é, neste contexto textual, limitada, pois é inteiramente dependente de palavras criadas, palavras que possuem sensualidade, capaz de excitar os sentidos, que vai além da simples transmissão de informações, sendo refém da gramática e da lógica. A mera proposição confia a si mesmo como tendo o caráter inteiramente verdadeiro. Deste modo, confiamos que não podemos iludir a nós mesmos criando ficções que nos confortam. Se a morte apagar todos os resquícios de consciência que eu tive, claro, considerando que o materialismo é correto nessa tese, então não haveria lógica e gramática para a minha consciência esvaecida na putrefação. Aí eu tentei dar outra definição de filosofia, mas eu fui ver o meu podcast de filosofia e a definição meio que bate. A filosofia é o meio pelo qual o ser racional reflete sobre o mundo exterior e as condições de possibilidade lógica de estabelecer simetrias entre o que a sua cognição produz e acontecimentos da realidade. Tá, basicamente isso. Calma aí. Teve outra parte que eu ia falar pra ela, mas eu não vou mais. A gente sempre acha que achou o amor da nossa vida, mas nem sempre devemos realmente ficar com a pessoa que a gente mais ama. Isso é o lado triste da vida. Espero que você realmente tenha sentido algo por mim, só pra eu não achar que eu fui o único idiota da relação, entre aspas. Você nunca será a pessoa certa aos olhos da pessoa errada, mas sob o olhar da pessoa certa você será tudo. O problema, que não é um problema, é que não existe pessoa certa. Meio que se é construída uma relação suficientemente boa até a pessoa, entre aspas, se tornar a pessoa certa. A gente é o conjunto de relações ambientais e genéticas. Só que tem uma parte da nossa um pouquinho além dessas duas dimensões. Para ficar mais fácil de entender, eu existo através do meu corpo, soma, que é material e, portanto, genético, e o ambiente me fornece estímulos a serem absorvidos. Só que a experiência é a soma desses dois fatores. Só que, a partir dessa equação, há uma outra variável que não condiz com a genética e não condiz com o ambiente, sendo maior que a soma das partes. A minha consciência parece não estar alocada no espaço-tempo. Quando eu vivencio a memória ou experiência subjetivamente, aquela experiência em si não está em algo físico do espaço e do tempo. A experiência é quando o estímulo é convertido em algo que não é o estímulo, e se a natureza do estímulo não é mais estímulo, é experiência. Não há aquela propriedade física que causou a experiência subjetiva. Não sei se deu para entender. Quando o estímulo é convertido em experiência, ele já não é mais estímulo, ele é experiência. Então aquela propriedade física que fez a subjetiva existir não existe mais. Então como que pode ter causado algo se já não é mais aquele algo? Eu sou como a Mary quando saiu do quarto de objetividade e incognoscibilidade, conhecimento proposicional teórico mecânico, que no Rio, sei lá, W, H e Y. Nossa, porra! Peraí. E entra em contato com a subjetividade e cognoscibilidade, ou seja, conhecimento experiencial empírico que know-how. Ela conhecia o objeto, mas não a experiência de conhecer o objeto. Ou seja, ela conhecia a luz, mas não conhecia a experiência de estar vendo a luz. Experimento mental do dualismo de predicado. Basicamente, esse experimento ele fala um pouco do dualismo de predicado. De você conhecer de fato, de modo da experiência, e conhecer a propriedade mental daquilo.
Tipo, quando eu falo a minha barriga está vazia ou estou com fome, são duas coisas que refletem a mesma coisa, mas uma é o ato de eu estar com fome é uma propriedade mental e o ato da minha barriga estar vazia é uma propriedade física. A empatia é estar no quarto enquanto projeta-se estar fora dele. É impossível saber o que um judeu passou no campo de concentração, se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro é ainda estar em si mesmo. Não se sabe como é ser um morcego. Aí eu escrevi miopia Fahrenheit, deixando liso pelo toque termodinâmico. Astrabismo é curado pela oftalmologia num procedimento do condensado de Bose-Einstein. Tá, o que mais eu escrevi? Pera aí. Tá, nós, pessoas quebradas, esperamos ansiosamente nosso Messias reparador do Armagedon traumático. Tinha um prazo até sentir o prazer restaurador, que vai se seguir e prolongar a longa margem das vidas, que é um composto do singular, arruinadas pelo desabamento de ruínas. Diante a vastidão no inferno de Dante, à procura da minha Messias para me reparar desse Armagedon traumático, prazer com prazo de validade, sempre na margem do dom. Nunca mergulha para não prolongar a longa saga de longínquo sofrimento. Esta língua da qual falo não é minha, eu só estou expressando através do tempo o verbo primordial. Foi no mundo do livro que o livro se converteu em hardware e software, e agora sua memória está no céu, nuvem, mainframe. Revisito sem memória a memória infinita do livro. Tá. Tem outra coisa. Seus olhos são tridimensionais, porém, caso você perca um dos seus olhos ou permaneça completamente inerte durante uma grande quantidade de tempo, a sua noção de profundidade seria muito prejudicada. Ao se deslocar de um ponto A ao ponto B, você apreende formas com dimensionalidade, de modo estereoscópico, como no cinema de antigamente, em que várias sequências de imagens e momentos de uma ação eram lançadas na tela, dando-nos a impressão de movimento, causando uma persistência retiniana. A percepção de profundidade se dá pelo deslocamento pela altura, senso de cima e baixo, e largura, senso de direita e esquerda. Isso nos dá a paralaxe do movimento. Percebemos a distância entre os objetos. Tá, vamos ver o que mais eu tenho. Um suspiro ganha mais expressão quando está sob a fumaça. Tá, vamos ver. Eu não sou a minha melhor versão. Eu sou apenas a interseção dos potenciais eus, os bons e os ruins. Se entrar todos em equilíbrio, é como se eu estivesse sendo o eu que estaria sendo agora. Ou seja, eu sou o eu em equilíbrio com todos os eus do multiverso, sei lá. Já li, tá bom. Tem uma crítica que o Nietzsche faz ao Descartes, mas ele não refuta o cogito ergo sum, ele só desconstrói mesmo. Tem um síntese do fluxo de vivências em Edmund Husserl. Eu pedi pro ChatGPT fazer um texto que melhorou. Basicamente a gente já leu boa parte, tá? Já li esse. Tem outro aqui, peraí. A eterna busca por mais conforto e satisfação acaba tornando o homem insatisfeito, enquanto a eternidade dentro de você continuar cobiçando o efêmero, você vai continuar sofrendo. Ou seja, enquanto a sua parte imutável, eterna, que nunca acaba, continuar cobiçando coisas que acabam, coisas efêmeras, você vai continuar sofrendo.
Eu aceito tudo isso, aceito porque não posso negar. Mesmo negando, não deixa de acontecer. Quero aceitar que isso aconteceu comigo e tá tudo bem. Porque a vida é essas aparições de variáveis incontroláveis se bifurcando na eterna arborização de casualidade e entrópica. Para a ciência moderna hoje em dia, os filósofos pré-socráticos, ou seja, antes de Sócrates, e de Sócrates antes de Cristo, o Pitágoras, que falava que a arqué, ou seja, o princípio fundamental de todas as coisas, era o número para Pitágoras, e o Demócritos, que falava que a unidade fundamental da realidade é os átomos, né? Então, para Demócrito, tudo tinha átomos. Para Pitágoras, tudo tinha número. E a gente consegue calcular, sei lá, o mol calcula a propriedade molecular, né, na química. Ou seja, a matemática e os átomos estão em todo lugar. Só que a gente se pergunta, né, se a matemática foi inventada ou se ela é uma criação humana. Isso nos faz pensar. A gente se guia através de conceitos matemáticos. Será que a realidade fez a gente criar os conceitos que faz a gente se guiar pela realidade? Ou a gente se guia através desses conceitos matemáticos que são a realidade? A realidade seria ontologicamente diferente da matemática mesma? Sei lá, pode ter um equívoco de centímetro, de metro, que a gente usa porque a gente conseguiu estabelecer um parâmetro que é comumente aceitado por todos. Mas será que isso realmente é verdadeiro ou é só o que a gente conseguiu comumente estabelecer? Sei lá. Eles foram o que mais se aproximaram da arqué, diferente de Tales de Mileto, Anaximandro e Anaxímenes e Empédocles e os outros. Ai, meu Deus do céu. O Tales de Mileto é a água, o Anaxímenes o ar, o Anaximandro o Hyperon, né, que é o ilimitado, seria algo perto do conceito de átomo também. O Heráclito era o fogo, mas de uma forma metafórica, ele não era literal. O Pitágoras era os números, o Xenofontes o humano. Ele tinha o conceito de Deus mais perto do Deus judaico-cristão que a gente tem hoje em dia, né? O Parmênides era o ser, que também é tudo que existe. Demócrito o átomo, Empédocles os 4 elementos. Então, a distinção de poesia e filosofia na Grécia Antiga não era tão clara, né? O Parmênides mesmo, ele usou a poesia parecida com a do Homero. Tipo, na filosofia dele, né? Tipo hoje em dia você criar um canal do YouTube e fazer um conteúdo que vai chamar mais público, porque é algo que as pessoas já estão acostumadas, né? É como se ele quisesse chamar a atenção dos leitores sendo mais chamativo, com uma temática que já era conhecida. Agora eu tenho uns tópicos para falar para ver se eu lembro. Porque é física clássica, física quântica, relatividade geral e restrita, Aristóteles e a teoria do multiverso, muitos mundos possíveis, teoria quântica, teoria multiverso inflacionário. Essa última eu não sei muito bem o que é. Eu acho que é dos universos bolhas, que cada universo bate em um e causa alguma coisa, e cada universo tem a sua regra, suas partículas fundamentais e tal. A física clássica ou mecânica clássica, ela lida com coisas macroscópicas, né? Calcula, ela trouxe um mecanicismo cartesiano. Eita, de novo, voltou. E a gravitação universal newtoniana, ele meio que ajustou com base no que o Kepler falava, né? Sobre os planetas. Não sei. Eu lembro que
tem uma história que diz que o Kepler foi visitar o Newton e falou: ah, mano, tem esse bagulho mó da hora sobre o planeta que eu tava fazendo uns cálculos, tentando. Aí ele, oxi, eu tenho isso faz uns 10 anos, tava aí jogado na minha tralha, tipo assim, como se ele tacasse o foda-se para as melhores coisas que a ciência até então havia descoberto, sei lá. Tem as três leis do movimento, né? A lei da inércia, a lei do fundamental da dinâmica e ação e reação. A lei da inércia diz que todo corpo tende a estar em estado de repouso ou movimento constante, ou retilíneo uniforme, até que uma outra força haja sobre ele. A fundamental da dinâmica eu não lembro como, é o que? A ação e reação toda ação tem uma reação de igual proporção ao seu oposto, inversamente proporcional. Deixa eu só pegar a foto, o print que eu tirei do chat. Tá? Segunda lei, F igual a ma. Não, é força igual a massa vezes aceleração, né? Faltou o vezes, ou pontinho. A força resultante atuando sobre um objeto é igual à massa do objeto multiplicada pela aceleração que ele sofre. Esta lei quantifica como as forças afetam o movimento dos corpos. Ah, tá, é uma lei bem importante, né? As três mais importantes. Deve ter outras do movimento. Terceira lei, ação e reação. Para toda ação há uma reação igual e oposta, foi o que eu falei. Esta lei de a interação entre corpos e como as forças são sempre emparelhadas. Ah, tá. Interessante isso, né? Parece que tudo no universo se conserva, gravitação universal. Ontem eu fiquei até de tarde procurando essas coisas sobre Edmund Russell, sobre as coisas. É assim que eu vivo a minha vida. Cadê? Ai, meu Deus do céu. Também a física quântica fala do princípio da incerteza de Heisenberg. Não tem como calcular exatamente a posição ou a velocidade simultaneamente de uma partícula. A relatividade restrita fala do princípio da luz, né? A velocidade da luz é a mesma para todos os referentes inerciais e as leis da física é a mesma para todos os referentes inerciais, ou seja, os observadores. A relatividade geral fala do tecido espaço-tempo, matéria e energia são a mesma coisa. Aristóteles e a teoria do multiverso. Aristóteles, com a sua tese de potência e ato, ele meio que deu uma tapeçaria para esse conceito de multiverso, porque a gente pensa na potência do que algo poderia ter sido. Ou seja, se você dividir o que poderia ter sido e o que é, então se eu fizesse diferente, seria diferente agora. Essa é a loucura, né? Teoria do multiverso, muitos mundos possíveis. É uma teoria do Everett Hughes 3, alguma coisa assim, que ele se baseou, eu acho que na teoria na equação de Schrödinger da dualidade partícula-onda, se eu não me engano, eu acho que foi isso. E teoria, eu já falei do multiverso inflacionário, acho que tem a ver com isso, né? Sei lá, é uma teoria cosmológica do multiverso, onde cada um influencia o outro, não sei, deve ser isso. Pronto, eu acho que eu já falei tudo.